um jogo tão difícil de se avaliar, porque quando você tem uma transmissão parca, né, Série D tem muito disso com Maicujo, que você só tem um plano de acompanhamento e o cara foca só na bola, é difícil porque de fato você corre junto com a bola, né? Você não consegue ver posicionamento, você não sabe se a defesa está bem postada ou não. E no caso de hoje, era tão mais complicado que você, por muito, a maior parte do tempo, você quer saber onde a bola estava. Né? Nem se a bola fosse laranja, eu acho que daria para você ter essa visão. Porque, de fato, não tinha uma congruência ali do movimento do câmera junto com a bola. Quando a bola estava no lado esquerdo, né, do campo, atacando para o lado direito, você não conseguia identificar onde ela estava também, mesmo que a imagem estivesse sincronizada. Então, isso tudo dificultou muito. E aí, para facilitar, né, essa leitura, eu queria me ater, fracionar aqui a análise. Né? Inicialmente, eu vou falar da escalação, que é algo concreto que a gente pode debater com base no que vinha nos últimos jogos, na perspectiva de rendimento e na própria mitigação de risco, considerando que essa foi a estreia efetiva do Felipe Conceição. Né? Ele está no clube aí já desde o jogo contra o Atlético de Alagoinhas pela Copa do Nordeste, mas em função de uma suspensão ainda válida pela sua passagem na Chapecoense, ele estava proibido de estar à beira do campo. Né? A estreia aconteceu hoje da pior maneira possível. Essa escalação, ela naturalmente seria complicada, porque o Náutico tem alguns desfalques aí, teve alguns desfalques para esse jogo, né? Não pôde contar com Chiesa, não pôde contar com João Paulo, Eduardo Teixeira, que vinha entrando bem, também não estava disponível. Isso limitou naturalmente o trabalho do Conceição, sobretudo pela ausência de um homem de referência. O Náutico hoje, nem Chiesa tem tanto essa função, mas é um jogador que consegue executar bem por ser experiente, por já ter atuado dessa forma, mas não tem hoje, pelo péssimo planejamento de montagem do elenco, um jogador para fazer isso. Isso seria muito útil hoje, considerando. Opa! Isso aqui aconteceu, sabe por quê? Hoje eu acordei 5 da manhã para correr. Eu tenho um bedtime reminder aqui. Eu coloquei o despertador para 5 da manhã, saí para correr, pensando que o jogo ia ser transmitido, e com o plano de dormir cedo, acordar no dia seguinte e descobrir o que aconteceu. Era o melhor ter sido feito. Mas enfim. Desculpa, Rodolfo. A culpa foi do TimbuCast. A culpa foi tua. Péssima ideia. E essa referência ela teria sido importante hoje, porque era um jogo para segurar a bola. Né? Antes do gol sofrido e, sobretudo, depois, quando o Náutico precisava estar muito tempo em campo ofensivo. Então, a disponibilidade não era das melhores, mas eu acho que dentro do que ele tinha em mãos, Conceição errou muito. E errou não só conceitualmente, pensando no que o time podia render, mas nessa própria mitigação de risco. Por exemplo, ele saca Djavan, que é um jogador que, no jogo contra o CSA, como todo o time praticamente, foi péssimo em campo, muito mal mesmo, mas isso não justificaria a substituição. Primeiro porque foi uma partida, como eu falei, que o Náutico coletivamente foi muito mal, então o Djavan não foi o único jogador a não render, e a temporada de Djavan é boa até aqui. Ele tem tido um rendimento satisfatório, tem conseguido entregar bastante na sua função. Né? Não é um jogador brilhante, não é um jogador que chama atenção, mas é um jogador com a capacidade de entrega razoável. E está performando até acima dela. Né? Então ele troca Djavan por Richard Franco, que é um jogador que até aqui só performou naqueles 15 minutos contra o Sport do Retiro. Né? Que ele deu uma assistência muito boa lá para o Cauã Maranhão e depois seguiu aparecendo bastante no jogo até o Náutico tomar o terceiro gol de Mikael. E foi só. De lá para cá não conseguiu apresentar nada que justificasse sua titularidade, sobretudo considerando a importância do jogo. E a dificuldade, né? Porque era uma partida, apesar da fragilidade do adversário, apesar da discrepância de estrutura, de salário, de orçamento, é um time que tem uma base mantida, jogando em sua casa, que o Náutico não conhecia e que possivelmente teve dificuldade até para estudar, considerando a dificuldade de você assistir jogos de uma equipe como essa. E aí, colocou o Robinho como titular, deixando o Leandro Carvalho no banco. O Leandro até entrou depois, entrou muito mal, mas é um jogador que você espera mais. E Robinho teve mais oportunidade na temporada até aqui sem conseguir entregar. Então, sobretudo por essas duas opções, eu acho que ele acabou entrando mal, né? E o Náutico tomou o gol, ainda no primeiro tempo, né? Até lá, até o momento que esse gol sai, não dá pra gente avaliar muito o que aconteceu em campo. A análise do jogo acaba sendo pautada mais pelo pós-gol. Mas uma coisa no primeiro tempo que, pelos poucos recortes da TV Timba, deu para notar é que o Náutico segue persistindo no erro, que já tem alguns jogos, e é assim,
escandaloso, que é o fato de que Jean Carlos segue ausente da bola parada. Veja só, é muito difícil hoje em dia, num time de orçamento limitado, você ter um cara referência na bola parada. Um cara que bate falta, um cara que bate escanteio, falta de longa distância, falta de curta distância. E o Náutico tem isso em Jean Carlos. E já tem alguns jogos que nas faltas laterais, nas faltas frontais, Jean Carlos já, ou se posiciona e não bate, ou sequer tá na bola, ele vai pro rebote. Isso não faz o menor sentido. Deram duas hoje. Uma de Júnior Tavares e uma dele do Cachaça. As duas muito longe. Muito altas, não tem sentido, porque o Jean não é um cara como foi Marcos Assunção, ou então trazendo para um exemplo mais real, como foi Marco Antônio no Náutico. Não é um cara que faz gol de falta toda semana, mas é um cara que consegue um rebote, é um cara que quando acerta o gol, a bola vem quente pro goleiro. Toda bola é quente, toda bola cruzada dele, essa falta lateral, escanteio, toda a bola dele é quente. Pô. Toda não, é modo de falar, mas assim, a maioria esmagadora das batidas dele de falta cruzada, de escanteio, são bolas quentes, perigosas. Né? Exato. E hoje ele seguiu ausente, como o Cláudio falou. Teve uma bola no primeiro tempo para Júnior Tavares, que fez um gol de falta esse ano contra o 7 de setembro, mas está longe de ser um especialista. E uma no segundo tempo, já depois dos 30 minutos, com o Náutico perdendo, tentando encontrar uma oportunidade de abafar. Leandro Carvalho na bola, que tinha entrado há pouco tempo, e Jean Carlos ali, sabe, posicionado para cobrança e não bate. Eu não confesso que não entendo porquê, mas se tornou um padrão. Esse é o padrão nos últimos jogos do Náutico. Então, é difícil entender porque é um escape, sobretudo para um time que não está rendendo. Né? Se estivesse rendendo, ainda seria um pouco mais compreensível. Ainda assim, difícil de entender, mas nesse contexto fica inadmissível. O terceiro ponto é o comportamento preocupante. Hoje o Náutico, além de ser um time desorganizado, né, não dá nem para pontuar tanto as questões de desorganização, mas a dificuldade de encontrar recursos ofensivos escancara. Mas além de ser desorganizado, é um time pouco vibrante. Hoje havia uma cota gorda em jogo, né, que abriria potencial para ser encorpada com classificações. O Náutico pegaria o Cascavel em casa. E, assim, o jogo de hoje já vale um bichinho considerável para um jogador de futebol, sobretudo para aqueles que não recebem tanto. Vale uma folha para eles, né? Que tá atrasada. Veja só, para o Tocantinópolis se correspondeu a acho que 12, 13 vezes a folha salarial. Para o Náutico é uma folha, né, que viria uma folha, um pouquinho mais de uma folha, mas para o jogador é um incremento no salário, é a oportunidade de incorporar isso na próxima fase. E se não pelo clube, né, faltou comportamento no egoísmo, pelo dinheiro mesmo. Foi um time que repetiu assim o espírito, a falta de espírito do jogo do CSA. E isso foi do primeiro ao último minuto. Né? O Náutico não conseguiu sequer abafar o Tocantinópolis, teve ali um domínio territorial nos últimos 15 minutos, mas, como Cássio pontuou, sem nenhum vislumbre de chance clara, né? Sem 1-1 contra o goleiro, sem bater de longe, né? Não teve chute de fora da área. Foi uma equipe que se conformou com a eliminação e não buscou contornar isso de nenhuma forma.